Na saúde, quando se erra o tratamento, você pode matar a pessoa mais rápido do que a própria doença. Tem medicações que, por causa do efeito colateral dela, ela não compensa. Os benefícios estão abaixo dos malefícios, dos efeitos colaterais. E tem pessoas que, ao participar de algumas igrejas, elas se tornam pior, o seu estado se torna pior, ela se torna ainda mais doente do que antes. Tem terapeutas por aí que, por usar os mesmos métodos operacionais da filosofia comum, da ideia mundana, estão deixando as pessoas ainda em situação mais vulnerável e pior ainda. E uma vez, quando Jesus foi questionado sobre se o que ele estava falando era a verdade, Jesus foi questionado se o que ele estava falando era a verdade. Ele disse algo tão simples, mas que é tão profundo, porque às vezes a gente acha que algo para ser muito claro tem que ser muito profundo. Não. Jesus disse assim: olha, vá e viva o que eu estou falando e volta aqui e me diga se funcionou ou não. Em outras palavras, foi exatamente o que ele disse: vá e viva. Depois você volta aqui e me fala se o que eu disse funciona ou não. A gente sabe que a fé está funcionando, a gente sabe que a terapia está funcionando quando nós vamos ver a vida da pessoa. Como é que você vive? Como é que você enfrenta? Como é que você é? E nós precisamos acreditar que as Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. E tem ali, sim, a sabedoria e o poder de salvar o homem, e não apenas do inferno, mas uma salvação de alma, de vida, do jeito de ser, é uma salvação da existência. E Jesus falou, tem algumas coisas escritas na Escritura que nos ajudam muito. Uma, por exemplo, tenho visto tantas pessoas dizer voltar para si, pensar em si, amar a si, cuidar de si, proteger a si. Mas as Escrituras diz algo, por exemplo, em Atos: mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Ou seja, o que as Escrituras estão dizendo é: olha, para de pensar em você, para de ver só você, para de pensar só nas suas coisas. É uma tentativa de convencer as pessoas de que para elas ficarem bem, para elas ser felizes, para a vida delas ser boa, agradável, elas precisam cuidar de si mesmo, pensar em si mesmo, proteger a si mesmo. E aí é um convite, a voltar para si. E o Evangelho não fala disso. A própria afirmação de Jesus, que há mais alegria em dar do que receber, já é um convite para você olhar para fora. Na oração do Pai Nosso, quando diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, eu não peço só por mim, ou seja, eu não estou vendo só a minha vida, eu estou vendo o outro, eu percebo o outro. Na verdade, não tem nada que cura mais do que se importar com o outro. Não tem nada que cura mais do que esquecer um pouco de si, do que não pensar em si e pensar no outro. Essa é a natureza de Deus. A natureza do amor é uma natureza que doa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não amou o mundo de tal maneira e se fechou no quartinho lá em cima. Não. Por amor ele doa, ele dá o melhor de si, ele dá o próprio Filho. E as Escrituras dizem em João no capítulo 13, no versículo 35, que nisso saberão que nós somos discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Olha aonde Jesus vai. Porque muitas vezes nós queremos mostrar, nós somos discípulos de Jesus, eu vou à igreja, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um nome, olha o tamanho da minha igreja, olha o louvor que a gente faz. Jesus chega e fala assim: olha, vão saber que vocês são discípulos se vocês amarem uns aos outros. Nós queremos convencer as pessoas
de que Deus está conosco, de que nós somos de Deus, mostrando as nossas habilidades de louvor, de oração, de pregação, a nossa igreja, o quanto nós somos. E Jesus vai dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, multidão o mundo sabe ajuntar, nome o mundo sabe ter, posição o mundo sabe ter, o mundo vai entender uma linguagem, a linguagem do amor. Se vocês não se amarem uns aos outros, eles não saberão que vocês são discípulos. E esse é o desafio da igreja, não é se tornar maior, não é se tornar, financeiramente, não é, nossa, nós cantamos bem, nós pregamos bem, nós temos uma igreja bonita. Não, é vocês se amam, vocês cuidam uns dos outros, vocês se importam, porque senão vocês serão apenas mais do mesmo desse mundo. Nisso saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é o tamanho da igreja, não é a posição que temos, não é a vida que temos, mas é o amor. E é da natureza do amor. Sacrifício. Eu me sacrifico pelo outro. Foi isso que Jesus fez. Eu me sacrifico pelo outro. E aí você acha que a paz, a alegria, a felicidade está em cuidar de si, proteger a si? Na verdade, ela está na alegria de servir ao outro, ser pelo outro e fazer pelo outro. Se a igreja não funcionar dentro dos princípios da palavra, elas só tornarão as pessoas ainda mais doentes. E se a terapia não seguir os princípios da palavra, colocarão as pessoas tomando remédios que os efeitos colaterais matam mais rápido do que a própria doença.